Olá, o papo de hoje do Fala Sério Líder é sobre uma pergunta que eu faço para alguns líderes, alguns clientes e alunos sobre qual é a sua estratégia ou seu estilo de liderança. E vem uma resposta muito interessante que é: eu lidero pelo exemplo. E eu quero conversar hoje um pouco sobre essa questão de a minha estratégia de liderança ser liderar pelo exemplo. A primeira pergunta que me vem depois dessa resposta à cabeça é: qual exemplo? Baseado em qual exemplo ou baseado na construção de quais comportamentos eu lidero pelo exemplo? E essa tem sido uma pergunta sempre muito difícil de responder pelas pessoas, porque a resposta mais honesta normalmente é o meu exemplo. E aí eu também estou partindo do princípio que o que eu faço é um exemplo para as pessoas, portanto as pessoas devem seguir. E aí tem alguns problemas decorrentes disso bastante interessantes e importantes. O primeiro deles é que isso deveria ser verdade se ele partisse das pessoas da equipe. Eu vejo o meu líder como um exemplo e eu quero segui-lo. Então a pergunta deveria ser respondida pelos liderados e não pelo líder. A segunda pergunta que vem é: e quais são os exemplos que você dá e em que momentos você dá esse exemplo? E a próxima pergunta é: e nos momentos que você se comporta mal, que você dá aquela escorregada ou que você comete um erro, esse exemplo também é para seguir ou você senta com a sua equipe e esclarece que aquele momento não é para ser seguido? Veja que, primeiro, isto não é uma boa estratégia de liderança. Sim, claro, como eu disse no vídeo de ontem, todo líder precisa se comportar 24 horas por dia para poder ser, sem querer ser, mas ser o exemplo para a sua equipe e para todas as pessoas em sua volta. A segunda coisa importante é que, para ser um exemplo, eu precisaria olhar a liderança como um exercício de perfeição, de não haver erros, não ter fraquezas do líder. Mas a gente sabe, na prática, que os grandes líderes são exatamente aqueles que se humanizam mais e que expõem as suas fraquezas, que cometem os erros e, inclusive, lançam mão da própria equipe para ajudá-los na solução daqueles problemas que ele cometeu. Em geral, o líder que tem como estratégia ser o exemplo não admite os próprios erros. Quando erra, responsabiliza terceiros, e essa responsabilização, terceirização de responsabilidade, ela é muito cruel para a construção de confiança. E equipe que não tem confiança, especialmente entre o líder e os liderados, é uma equipe que no curto prazo, mas mais tardar no médio prazo, vai estar enfrentando problemas de produtividade. Problemas esses que começaram com um líder que se diz o exemplo. Então note que tem um círculo vicioso muito perverso nessa questão de eu achar que liderar é ser o exemplo. Antes de você estabelecer isso como padrão seu de liderança, converse com a tua equipe e veja com eles o que é ser um exemplo para eles. A partir daí, faça um exercício de empatia, de trabalhar e liderar do jeito que as pessoas da sua equipe precisam que você lidere para ganhar produtividade. Aceite as críticas, os elogios, as sugestões e trabalhe junto com a tua equipe. Essa é a melhor maneira de esquecer essa questão de ser o exemplo e ser de verdade um líder que trabalha como hub de produtividade. Fique bem, fique em casa, com saúde, trabalhando em home office e muito mais produtivo.